Imagina só, lá no século XIX, nas colinas do sul do Brasil, um grupo de colonos muito religiosos acabou travando uma guerra contra um império. Foi um conflito que muita gente nem lembra, que nasceu da fé, do isolamento e que no fim das contas terminou em um verdadeiro banho de sangue. Essa é a história da revolta dos Muckers. E para a gente ter uma ideia do que foi esse confronto, olha só os números. De um lado, tínhamos ali entre 150 e 300 colonos, armados basicamente com ferramentas de trabalho e muita fé. Do outro, o poderio do Império Brasileiro, com centenas de soldados e voluntários. Só por aí já dá para ver que a luta era, no mínimo, desigual. Então, a grande pergunta que fica é essa, né? Como é que um simples grupo de oração vira um inimigo do Estado a ponto de precisar do exército para ser contido? É uma história complexa sobre fé, sobre medo e sobre o que acontece quando um grupo de pessoas se sente abandonado. E para responder essa pergunta, a gente precisa voltar um pouco no tempo, lá para as colônias alemãs do sul do Brasil, porque o isolamento e as dificuldades que essa gente enfrentavam são a chave para a gente entender como a devoção se transformou em uma revolta. A história começa com uma promessa. O governo brasileiro queria povoar o sul do país e prometeu terra e uma vida nova para quem viesse da Europa. Muitos vieram. Só que, para uma parte desses imigrantes, a realidade que eles encontraram foi bem diferente. Terras de difícil cultivo, muito isolamento e, pior, um sentimento de abandono total pelas autoridades. E essa situação toda foi basicamente uma receita para o descontentamento. Pensa bem, não tinha estrada direito, não tinha segurança, faltava médico e, o que foi crucial para essa história, não tinha nem padre, nem pastor por perto. Essas comunidades ficaram meio que largadas à própria sorte. E é claro que esse vácuo de poder abriu espaço para um novo tipo de liderança aparecer. E foi justamente nesse cenário que duas figuras ganharam destaque. Um curandeiro local e a sua esposa, que era uma mulher bastante carismática. O nome deles era João e Jacobina Mauler. O João cuidava das doenças do corpo, com seus conhecimentos de ervas e tal. Já a Jacobina, ela começou a cuidar das necessidades do espírito daquela gente. E aqui está o ponto central da história. A Jacobina tinha epilepsia desde criança. Só que, para aquela comunidade isolada e carente de respostas, os ataques dela não eram vistos como uma doença. Eles foram reinterpretados como transes, como momentos de comunicação direta com Deus. De repente, a condição dela virou uma fonte de poder espiritual imenso. O que eles propunham não era exatamente uma religião nova. Era mais um retorno a um cristianismo que eles viam como mais puro, mais direto, sem precisar de intermediários como padres ou pastores. Isso vinha com regras bem rígidas. Nada de álcool, nada de fumo, nada de festas. Eles, inclusive, tiraram os filhos das escolas locais. Era uma separação do resto do mundo. Só que essa busca por uma vida mais pura e separada, claro, não foi bem vista por todo mundo. Ao se isolarem, os seguidores da Jacobina acabaram despertando primeiro a desconfiança e logo depois a hostilidade dos vizinhos. E foi aí que surgiu o apelido Mucker. Era um xingamento em alemão, algo como falso santo, hipócrita. Ou seja, o próprio nome que eles ganharam já era uma arma usada para diminuir e estigmatizar o grupo, tratando eles como fanáticos perigosos e não como pessoas de fé. Então, a gente chega no centro do problema. Duas visões de mundo completamente opostas, vivendo lado a lado. Para os Muckers, eles eram os verdadeiros cristãos, os escolhidos. Para os vizinhos, eles não passavam de uma seita perigosa. Com duas realidades tão diferentes, o conflito era praticamente inevitável. E a atenção saiu do campo religioso e foi para a vida cotidiana. Os Muckers começaram a boicotar os comércios locais que não eram do grupo. E a imprensa da época, em vez de tentar entender o que estava acontecendo, botou mais lenha na fogueira, pintando o grupo como uma ameaça ao progresso, à ordem. A disputa virou uma questão de segurança pública. E com a pressão das elites locais e da imprensa, o governo provincial decidiu que a única solução era usar a força. A escalada da violência foi rápida. Primeiro prenderam Jacobina e o marido. Depois prenderam dezenas de seguidores, sem uma acusação formal. Aí a coisa descambou para violência aberta, com ataques e incêndios dos dois lados. Foi uma espiral de vingança que terminou com o governo provincial declarando basicamente guerra ao grupo. A campanha militar foi curta e brutal. No primeiro ataque, o exército foi surpreendido e recuou com muitas baixas. Os Muckers conheciam o terreno como ninguém. No segundo ataque, mais forte,
A casa deles foi incendiada, mas eles ainda conseguiram contra-atacar e, numa emboscada, mataram o comandante do exército. Mas, no fim, a superioridade numérica e de armas falou mais alto. Depois de um cerco, o último esconderijo foi encontrado e a Jacobina acabou morta em combate. A batalha tinha terminado, mas a história dos Muckers e, principalmente, o sofrimento deles estava longe de acabar. O custo humano foi altíssimo, especialmente para aquela pequena comunidade. Cerca de 100 Muckers foram mortos, seja em combate ou em execuções depois da batalha. E para quem sobreviveu, a violência não parou com o fim da guerra. Muitos foram presos, o estigma de ser Mucker perseguiu as famílias por gerações. E o mais trágico é que anos depois, em 1898, um grupo de sobreviventes foi massacrado por vizinhos acusados injustamente por crimes que não cometeram. A revolta virou uma espécie de história de terror usada como exemplo do perigo do fanatismo. E o jeito como a revolta foi esmagada deixou um legado sombrio. Essa tática de pintar um grupo religioso como uma ameaça nacional e justificar o uso da força militar desproporcional acabou virando um modelo. Um modelo que, infelizmente, seria repetido anos mais tarde num conflito muito maior e mais conhecido, a Guerra de Canudos. No final, a história dos Muckers deixa a gente com essa pergunta. O que aconteceu ali foi uma revolta de fanáticos perigosos? Ou foi uma tragédia causada pela intolerância, pelo abandono e pela incapacidade de uma sociedade lidar com quem é diferente? É uma reflexão sobre as consequências devastadoras que podem acontecer quando uma comunidade se volta contra si mesma.